A gente não precisa de um sentido para viver uma vida boa, do mesmo jeito que a gente não precisa de um sentido para fazer sexo usando métodos contraceptivos. Ninguém para no meio do sexo e fala: chega, isso aqui não tem o menor sentido. A gente tá uns 40 minutos roçando um no outro pra quê? Hein? Me diz pra quê? Aquela pílula que você toma faz com que tudo isso seja completamente inútil. Meu Deus, que crise existencial. Ninguém faz isso. Mas se o objetivo do sexo é fazer filhinho e vocês usam camisinha, ou pílula, ou qualquer coisa do tipo, teoricamente, acabou o sentido do sexo. E mesmo assim as pessoas seguem fazendo sexo com métodos contraceptivos. Por quê? Simplesmente porque é bom, gera prazer, mesmo que não tenha sentido. Pensa assim, você acorda num lugar neutro, nem ruim nem bom. A gente vai chamar esse lugar de lugar neutro, tá? Na sua frente existem duas portas iguais e cada uma delas leva a uma estrada diferente. A estrada boa e a estrada ruim. E você tem que escolher na sorte em qual porta vai entrar. Imaginemos que você tenha dado a sorte de escolher a porta que leva à estrada boa. Tudo é lindo e a temperatura é perfeita. O dia tem um sol suave com uma brisa agradável. A noite é iluminada pelas estrelas. No caminho você só conhece gente incrível e quanto mais caminha, mais coisa vai acontecendo. É novidade atrás de novidade, desafios, conquistas. Ou seja, é bom estar na estrada boa. Você não precisa de motivos para estar nessa estrada, porque estar nessa estrada é melhor do que não estar nessa estrada. Se te perguntassem se você quer voltar para o lugar neutro, você diria: claro que não, isso aqui tá bem legal, quero ver se ainda vem muito pela frente. Agora, e se você acabar na estrada ruim? Tudo é frio e escuro, o chão é cheio de prego, caco de vidro e lixo tóxico. De repente fica insuportavelmente quente, não dá nem pra saber o que é dia e o que é noite. Vira e mexe, começa um tiroteio, vem bala de tudo que é lado e uma acerta o seu joelho. Você tem que sair correndo pra não levar um tiro na cabeça, só que chorando de dor no joelho e com o pé todo fudido de tanto pisar em caco de vidro. Ou seja, é muito ruim estar na estrada ruim. Não estar nessa estrada é melhor do que estar nessa estrada. Se te perguntassem se você quer voltar para o lugar neutro, você voltaria, né? Porque é melhor não sofrer do que sofrer. Simples assim. A não ser que tem alguma coisa no final da estrada. Mas tem alguma coisa no final da estrada? Pois então, você não sabe a resposta dessa pergunta. Você não tem mérito nem culpa pela estrada que escolheu e nunca soube para onde estava indo ou o que teria no final. Só que se você pegou a estrada boa, tanto faz. Não importa o que tem no final da estrada, o caminho já é incrível. Mesmo que não tenha nada lá no final, a jornada já fez tudo valer a pena. Mas e se for a estrada ruim? Teria que existir alguma coisa muito boa no final dessa estrada para valer a pena tanto sofrimento. Ou por que continuar? A gente não precisa de um sentido para fazer alguma coisa se essa coisa gera prazer. A gente precisa de sentido para fazer alguma coisa se essa coisa gera sofrimento. Então a pergunta que realmente importa não é qual o sentido da vida, e sim qual o sentido do sofrimento. O problema dessa pergunta é a resposta. A resposta talvez não seja tão encorajante. Não foram poucas as doutrinas, escolas filosóficas e religiões que buscaram algum tipo de sentido para o sofrimento, e talvez tenha sido da falta de respostas satisfatórias que surgiu o antinatalismo, uma posição filosófica que defende que o nascimento tem valor negativo e que a procriação é um ato imoral, por uma variedade infindável de motivos, normalmente focados na relação entre o prazer e a dor da existência. A gente encontra traços desse tipo de pensamento pelo menos desde a Grécia Antiga, tendo passado também pelos budistas, cristãos, Schopenhauer, Machado de Assis e Queen, mas foi só recentemente que o termo em si foi cunhado, provavelmente pelo escritor Théophile de Giraud, que coincidentemente ou não parece uma mistura de todos os membros do Radiohead em uma pessoa só. Segundo os antinatalistas, ter um filho biológico é um ato egocêntrico, porque ninguém faz isso pensando no bem do filho, mas sim no próprio bem. Aceitação social, continuação da linhagem familiar, uma espécie de extensão do próprio ser, a criação de um propósito de vida,
ou até mesmo só para não se arrepender mais tarde. Se a gente imagina qualquer tipo de altruísmo na ideia de ter um filho, não existe nenhum argumento bom o suficiente para que esse filho não seja adotado, principalmente num mundo com mais de 150 milhões de órfãos. E se por acaso parece que o objetivo dessa filosofia é a extinção da espécie humana, é bom que fique claro que realmente é esse o objetivo. Obviamente de uma maneira indolor, pela simples abstenção de procriação. Uma defesa famosa dos antinatalistas é o quadrante de Banneter, que mostra a assimetria entre as coisas boas e as coisas ruins. Na coluna A, o ser existe e na B, o ser não existe. Na coluna A, a presença de dor é algo ruim e a presença de prazer é algo bom. Simples, um valor negativo e um positivo, então eles se anulam e o saldo é zero. Na coluna B, a ausência de dor é algo bom e a ausência de prazer não é algo ruim. Por que não é ruim? Porque a ausência de prazer só é ruim para alguém que já existe. É só pensar em quão preocupado a gente está com a ausência de prazer em Marte. Ao mesmo tempo que continua sendo bom o fato de que não exista sofrimento lá. Nesse caso, um valor é positivo e um valor é nulo, fazendo o saldo ser positivo. Comparando as duas colunas, existe uma assimetria e a conclusão é de que seria melhor nunca ter existido. Que é mais ou menos o nome do livro de Banneter. Better Never to Have Been. É bom deixar claro que ele não argumenta em favor de acabar com a própria vida ou com a vida dos outros. E ele também não diz que a vida necessariamente não vale a pena ser vivida, mas simplesmente que existe muito mais sofrimento do que prazer entre os seres sencientes, humanos ou não, e que no geral seria melhor nunca ter existido. É bem normal que essa posição encontre uma reação das pessoas tipo "Nihilista vagabundo do diabo!" E também não precisa de uma busca muito aprofundada para ver que boa parte dos defensores do antinatalismo claramente tem um nível significativamente alto de depressão ou alguma coisa parecida, mas não importa muito qual a personalidade deles, se parecem que saíram de uma banda indie dos anos 90, se moram no porão da casa da mãe. O que importa são os argumentos, e se os argumentos fazem sentido, a gente precisa conversar honestamente sobre isso. Mas parece que nesse caso o meme é válido. A gente não tá pronto para essa conversa. Por isso a gente vai usar uma autoridade da depressão mais hypada, Schopenhauer, para trazer um pouquinho de credibilidade e malandragem ao debate. Ele faz uma pergunta simples: se as crianças fossem trazidas ao mundo apenas por um ato de razão pura, a raça humana continuaria a existir? Não preferiria um homem ter tanta empatia com a geração vindoura a ponto de poupá-la do fardo da existência, ou pelo menos não assumir a responsabilidade de impor esse fardo a sangue frio? O problema principal tá na razão pura. É muito difícil analisar e questionar racionalmente uma coisa tão diretamente ligada aos nossos instintos e emoções mais primitivas quanto a reprodução, e mais, o valor da nossa própria existência, e mais, o valor da existência de toda essa espécie iluminada perfeita e que acredita ser o centro do universo. Pois é, a gente já sabe, ou pelo menos deveria saber, que não é o centro de nada, mas mesmo assim ainda sente e age como se fosse. É só pensar no que a gente faria se uma espécie de animal estivesse ameaçando fortemente a nossa existência. A gente faria o possível para extinguir essa espécie da face da Terra, mas enquanto a gente ameaça a existência de todas as espécies do planeta, já tendo levado várias delas à extinção e encaminhando várias outras ao mesmo fim, a gente continua agindo como os reis do mundo que aqui estão para salvar o planeta dos estragos causados por nós mesmos. Parece que existe uma gigante barreira emocional que faz com que o antinatalismo seja um tabu tão grande que normalmente não entra sequer em debate e é ridicularizado ou visto como piada. Mas essa piada tem se popularizado cada vez mais, obviamente, especialmente entre pessoas que estão sofrendo e não encontraram nenhum sentido no próprio sofrimento. E provavelmente pessoas que realmente queriam ter encontrado algum sentido, porque para chegar tão longe assim, num cantinho perdido da filosofia, só procurando bastante. Agora, pode ser que as premissas dessa filosofia tenham erros, falhas e até que ela seja totalmente inválida, mas ignorar o que eles dizem totalmente
não vai prevenir que ela se espalhe, nem ajudar quem precisa de ajuda. É inegável que existe muito sofrimento no mundo, e mesmo depois de sabe-se lá quantas religiões, escolas filosóficas e doutrinas, a gente ainda continua tendo que sentar sozinho num quarto e chegar a uma própria conclusão sobre qual o sentido do nosso sofrimento, e fazer isso enquanto suporta esse sofrimento. Uma das heranças do aristotelismo é a ideia de que o ser humano é um animal racional, sendo que obviamente seria mais legal se ele tivesse definido como um animal top, mas tudo bem. A definição aristotélica vem do fato de que a racionalidade seria o nosso diferencial em relação aos outros animais, que são irracionais, e seria isso que nos faria, entre aspas, superiores a todos eles. Agora, tanto essa divisão entre animais racionais e irracionais, quanto a ideia de superioridade são bem questionáveis, mas servem ao propósito aqui, que é a diferença entre como a gente lida com o sofrimento e como o resto dos animais lida com o sofrimento. Quando um lobo quebra a pata, ele sente a dor do momento, exatamente como acontece quando um ser humano quebra a perna. A diferença é que o lobo não fica pensando: ah, velho, aí você me fode, né? Eu tenho que buscar comida amanhã. Como eu vou correr atrás de comida com essa pata toda arregaçada aqui? O ser humano vê as coisas de um jeito um pouco mais complexo. Além da dor que a gente está sentindo no presente, a gente carrega as desgraças do passado e tem a consciência do sofrimento de amanhã. Nessa conta, o lobo sofre menos, foco total no presente. Mas também nessa conta, o lobo tem bem mais chance de morrer. A gente usa os erros e os acertos do passado para sobreviver no presente e raciocina sobre os desdobramentos futuros para prevenir estragos maiores. Mas isso também cria um estranho superpoder que só o animal top tem: sofrer mais pelo futuro do que pelo presente, mesmo que o sofrimento do presente seja agudo. Mas é quando o sofrimento se torna constante, quando não é um caso isolado de uma perna quebrada, quando parece inacabável, que realmente surge a necessidade de atribuir um significado a ele. É como se existisse uma luta interna, a consciência do sofrimento de amanhã de um lado e a esperança do outro. A consciência do sofrimento de amanhã é maior, mais forte, mais rápida, mais agressiva, e a esperança é maleável, resistente e principalmente muito brilhante. Ela não é muito boa em soco e chute, mas aguenta muita porrada. As duas usam a lembrança do passado como podem. A consciência dos sofrimentos de amanhã usa as desgraças do passado como energia para soltar laser pela boca. A esperança usa as coisas boas do passado para brilhar um pouco mais. O problema é que quando ela apanha muito, ela vai encolhendo até ficar minúscula, invisível a olho nu, até que o brilho suma e tudo fique escuro. Esse escuro é terrível. É o que a gente chama de desesperança, e desesperança é o pior sentimento do mundo. A gente não aguenta muito tempo sentindo o pior sentimento do mundo. Então a esperança usa o superpoder da irracionalidade do instinto de sobrevivência, fazendo com que ela triplique de tamanho e brilhe 10 vezes mais. Mas isso tem um preço, gasta muita energia e quanto mais é usado, menos tempo dura. Parece inacreditável, mas é mais ou menos assim que a gente suporta o sofrimento. Beleza, sejamos bem claros porque a gente tem que separar bem as coisas. Existem os sofrimentos da vida e a vida de sofrimento. Os sofrimentos da vida são aqueles que acontecem em níveis diferentes na vida de qualquer pessoa e que podem ser aliviados, remediados, tratados de alguma forma ou outra, em algum nível ou outro. Então, se existe alguma coisa que você pode fazer para aliviar o seu sofrimento, faça. Se existe alguma coisa que você pode fazer para a sua vida ser melhor, faça. Talvez isso signifique começar a se exercitar, comer melhor, pegar sol e morar em outra cidade, sair do Twitter, encostar em pessoas novas, encostar em pessoas novas sem roupa, escovar os dentes, coisa simples, pelo menos na teoria. Talvez isso signifique procurar um psiquiatra, tomar um remédio temporário ou não temporário. Talvez signifique encarar um trauma, terminar um relacionamento, enfrentar uma batalha contra alguma doença, coisas complexas.
mas que podem ser necessárias. Não existe vida sem os seus sofrimentos, e não é como se sofrimentos mundanos não fossem coisas sérias, mas parafraseando Voltaire, cada um precisa cultivar o seu próprio jardim, só que com ferramentas diferentes, em solos diferentes. Existe um autocuidado que só cada um pode fazer por si, e que nunca é fácil. Não existe uma panaceia, não existe milagre, não existe jejum de dopamina, nem a próxima moda que vão inventar. Existe um trabalho constante e necessário. Pronto? Então tá. Agora, e a vida de sofrimento? São os casos extremos. Extrema fome, falta de saneamento básico, abuso familiar, doenças crônicas e degenerativas, condições precárias de trabalho. Não tem nem como fingir que tá tudo bem quando você conta as horas para dormir e torce para não acordar. Parece que todos os dias o sofrimento precede a percepção da existência. Quando é inevitável, constante e aparentemente interminável, o sofrimento não nos deixa ser racionais. É como se você estivesse em alto mar, congelando, sob uma tempestade absurda e agarrado em uma boia. O frio é insuportável, a imensidão do oceano é assustadora e a tempestade é caótica. A gente segura a boia o quanto pode e enquanto pode, qualquer coisa que nos mantenha à deriva até que alguma coisa aconteça. Mas não é uma pessoa que está perdida nesse oceano. Não são duas, nem três. São milhões. E estranhamente, é isso que faz com que as coisas tenham um pouco mais de sentido. O simples fato de ter uma mão para segurar no momento de maior sofrimento alivia, ressignifica, muda completamente a situação. A possibilidade de poder descansar nos braços de alguém quando a força acaba enquanto essa pessoa segura a boia, repara o cansaço da existência. E a ideia de que pouco a pouco, de mão em mão, existe um jeito de nadar em conjunto até a margem é o que justifica continuar. E se a primeira coisa que você pensou foi que você não tem nenhuma mão para segurar, é justamente esse o ponto. Seja essa mão. Qual é a única coisa, então, que nunca deixa de fazer sentido, mesmo diante da insignificância que o sofrimento impõe? Aliviar o sofrimento dos outros, fazer daqui um lugar melhor, ser uma pessoa boa. Qualquer coisa que ajude as pessoas a lidar com o próprio sofrimento. Isso vai e vem, é tanto para eles quanto para si próprio. Você oferece conforto e recebe de volta algum tipo de significado. De novo com a palavra Schopenhauer. A convicção de que o mundo e, consequentemente, o homem são tais que não deveriam existir é de fato algo que deve nos encher de indulgência uns pelos outros. O que se poderia esperar de seres colocados em uma situação assim? Penso às vezes que a maneira mais convincente dos homens se cumprimentarem não deveria ser Monsieur, Senhor, mas companheiro de sofrimentos, Soci malorum, compagnon de misère. Por mais estranho que isto soe, a expressão corresponde à natureza da situação, faz com que vejamos o próximo sob a luz correta e lembra a necessidade da tolerância, da paciência, da indulgência, do amor. Sendo realista, o antinatalismo é uma ideia que funciona mais como uma posição filosófica que representa o terror humano perante o terror humano do que uma ideia que tem alguma chance de ser posta em prática. E pensando bem, se fosse posta só parcialmente em prática, pioraria muito as coisas, porque se só as pessoas mais empáticas e conscientes decidissem abraçar a ideia, sobraria só o pior tipo de pessoa procriando, o que aumentaria o sofrimento do mundo. Mas quando uma medida extrema desse nível parece fazer algum sentido, a gente realmente precisa reavaliar as coisas por aqui. No fim, sobram 2 recados. Quando tudo estiver dando certo na sua vida, é fácil perder um pouco da empatia, da humanidade, da perspectiva de que diferentes condições trazem diferentes dificuldades, de que personalidades diferentes têm limitações diferentes. Você tem muita sorte de estar em terra firme enquanto tem tanta gente sofrendo em alto mar. E a palavra é essa, sorte. Não se esqueça disso. Então, quando tudo estiver dando certo, lembre-se de que tudo está dando errado para muita gente que não teve a mesma sorte. E você definitivamente não precisa, talvez nem deva concordar com a extinção da espécie. Mas se você não consegue pelo menos entender como alguém pode concluir que isso seria preferível à existência, talvez esse seja um bom ponto de partida. Agora, quando tudo estiver dando errado, ajude alguém. Ajudar um outro companheiro de sofrimento nunca deixa de fazer sentido, nunca perde o valor e, de um certo modo, dá algum sentido ao seu próprio sofrimento. Provavelmente não sentido suficiente para que você fique radiante,
mas suficiente para suportar enquanto as coisas parecem insuportáveis, ao mesmo tempo em que faz com que elas sejam mais suportáveis. Não é fácil, não é justo, não é necessário, não é divino, não tem explicação. É o que é. Mas se a gente vai seguir em frente enquanto ainda é possível, não vale a pena perder muito tempo piorando isso. O único objetivo agora é um futuro livre de qualquer tipo de sofrimento extremo. De verdade, qualquer tipo de sofrimento extremo. E se existe alguma possibilidade disso dar certo, a gente precisa justamente das pessoas que sofrem hoje em dia, ou que já sofreram muito algum dia. Porque só quem conhece os terrores do alto mar tem a determinação e o empenho necessários para construir o navio que vai tirar todas as pessoas de lá. Até que não sobre mais ninguém. Então, sem metáfora agora, se tudo der certo com os desdobramentos da nanobiotecnologia e a manipulação na matéria em níveis atômicos, moleculares e supramoleculares, com a engenharia genética e uma mãozinha da inteligência artificial, além da gente não começar uma guerra nuclear e biológica nesse meio tempo, aí sim, finalmente, vai ficar tudo bem. Peraí, é a irracionalidade da esperança brilhando de novo? Tá, agora olha só esse Schopenhauer, olha essa carinha, que coisa mais linda, não dá vontade de fazer um curso de filosofia? Dá, né? Que bom, porque no link da descrição você vai conhecer o curso Essência da Filosofia, o único curso que literalmente desenha cada aula para cada um dos pensadores mais importantes da história da filosofia, inclusive esse fofo. Se você quer se aprofundar mais nos temas desse vídeo, além de receber toda semana novidades do canal e as 5 gotas de epifania, entra no nosso Telegram oficial. O link também está na descrição e no primeiro comentário fixado. E se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e taca o dedo na sineta. Ainda vem muito pela frente, se a espécie humana sobreviver.